17 de junho de 1944, 09:15. Château de Margival, nordeste da França. O marechal de campo Erwin Rommel atravessa os portões de concreto armado daquele que deveria ser o quartel-general ocidental de Hitler. Carrega consigo relatórios que mostram o colapso iminente da frente ocidental. Nos últimos 11 dias desde o dia D, a Wehrmacht perdeu mais de 100 mil homens na Normandia. As divisões Panzer que deveriam expulsar os aliados de volta ao mar estão sendo destruídas uma a uma pela superioridade aérea absoluta. Cherbourg está cercada. Caen deveria ter sido reconquistada no primeiro dia, mas continua sob fogo britânico. Os aliados desembarcaram 600 mil homens e o fluxo não para. Rommel viajou 400 quilômetros através de estradas bombardeadas para dizer em voz alta o que ninguém mais ousava. A batalha pela França já estava perdida. Mas o que ele não sabia era que as próximas 3 horas determinariam não apenas o fim de sua carreira, mas sua própria vida, e que dentro de 74 dias estaria morto por ordem direta do homem que estava prestes a confrontar. Hitler está de pé num mapa gigante da França estendido sobre uma mesa. Rosto pálido, olhos inchados de insônia. Von Rundstedt está presente e calado. Jodl também. Keitel anota. O ar cheira a café frio e fumaça de cigarro. O que Rommel dirá nos próximos 40 minutos custará sua vida e provará algo aterrorizante. Que mesmo o marechal de campo mais popular da Alemanha, herói da África, não poderia penetrar a bolha de fantasia que envolvia o Führer. Este é o momento em que a lealdade militar colidiu com a realidade estratégica e perdeu. Mas para entender por que aquele confronto foi tão extraordinário, você precisa saber quem era Erwin Rommel. E mais importante, porque Hitler, que já havia mandado executar generais por suspeita de traição, hesitaria apenas alguns dias antes de assinar a sentença de morte desse homem. Nascido em 1891 em Heidenheim, sul da Alemanha, filho de um professor, Rommel não vinha da aristocracia militar prussiana como Guderian ou Manstein. Era um plebeu que ascendeu puramente por mérito. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como oficial de infantaria e se tornou lendário. Na Batalha de Caporetto, 1917, com apenas 117 homens, capturou 9.000 prisioneiros italianos em 52 horas de combate ininterrupto. Recebeu a Pour le Mérite, a mais alta condecoração militar alemã. Mas nos anos 1920 e 1930, enquanto ensinava em academias militares, Rommel desenvolveu uma filosofia que o definiria. Guerra é movimento. Ataque, velocidade, surpresa. Nunca defesa estática. Em 1937, publicou Ataques de Infantaria, manual tático que Hitler leu e adorou. Quando a guerra começou, Rommel foi escolhido para comandar o batalhão de proteção do Führer. Mas ele não queria ser guarda-costas, queria combater. Em fevereiro de 1940, Hitler o nomeou comandante da 7ª Divisão Panzer. Rommel tinha 48 anos e nunca havia comandado tanques. Não importou. Na invasão da França, maio de 1940, sua divisão fantasma atravessou 350 quilômetros em 8 dias. Ignorou flancos expostos, ultrapassou ordens, chegou ao Canal da Mancha antes que o alto comando soubesse onde ele estava. Foi genial. Foi imprudente. Funcionou. Hitler ficou fascinado. Aqui estava um general que entendia sua filosofia. Audácia supera cautela. Vontade supera números. Em fevereiro de 1941, quando o exército italiano colapsou na Líbia, Hitler enviou Rommel com apenas 2 divisões para estabilizar a situação. Rommel não estabilizou. Ele atacou. Com forças mínimas, empurrou os britânicos 800 quilômetros de volta ao Egito. Cercou Tobruk. Ameaçou o Canal de Suez. A propaganda alemã o transformou em mito. A raposa do deserto. Cavaleiro do tanque. General invencível. Até os aliados o admiravam. Churchill o chamou de grande general. Mas havia algo que a propaganda não mostrava. Rommel estava cada vez mais frustrado com Hitler. Na África, Rommel aprendeu lições brutais. Prometeram-lhe reforços que nunca chegaram. Combustível racionado. Suprimentos desviados para a Rússia.
Hitler gastava recursos mantendo posições inúteis no norte da Noruega, enquanto Rommel mendigava munição no deserto. Em junho de 1942, Rommel finalmente capturou Tobruk, 33 mil prisioneiros, montes de suprimentos. Hitler o promoveu a marechal de campo. Mas quando Rommel pediu permissão para explorar o sucesso e invadir o Egito imediatamente, Hitler hesitou, desviou recursos. Em outubro-novembro de 1942, veio El Alamein. Montgomery tinha 230 mil homens, 1.400 tanques, superioridade aérea absoluta. Rommel tinha 115 mil homens, 500 tanques obsoletos, sem combustível. A matemática era clara. Retirada tática, preservar as forças, recuar para posições defensáveis. Rommel ordenou a retirada. Hitler enviou telegrama. Nenhum passo atrás, vitória ou morte. Não há outra escolha. Rommel obedeceu por 24 horas. Perdeu 30 mil homens e 300 tanques desnecessariamente. Então ignorou Hitler e recuou de qualquer forma. Salvou o resto do exército. Mas, pela primeira vez, desobedeceu uma ordem direta. A rachadura começou. Maio de 1943, a África estava perdida. Rommel foi evacuado antes da rendição final em Tunis. 250 mil soldados alemães capturados. Hitler culpou os italianos, culpou os generais locais. Nunca admitiu que foi sua interferência que destruiu o Afrika Korps. Rommel voltou à Alemanha como herói derrotado. Passou meses em tratamento, doente de exaustão e amebíase do deserto. Mas também passou meses pensando. Em novembro de 1943, Hitler o nomeou comandante do Grupo de Exércitos B, responsável por defender a costa da França contra a invasão aliada que todos sabiam que viria. Rommel inspecionou as defesas. O que encontrou o horrorizou. A muralha do Atlântico era propaganda. Bunkers inacabados, minas insuficientes, campos de obstáculos que terminavam 100 metros depois de começar. Rommel entendeu imediatamente. Os aliados teriam superioridade aérea absoluta. Movimentar reservas blindadas de dia seria suicídio. A única chance era destruir a invasão nas praias nas primeiras 24 horas. Pediu autoridade para posicionar divisões Panzer perto da costa. Von Rundstedt discordou. Queria mantê-las no interior como reserva móvel. Hitler ficou no meio, dividiu as forças, satisfez ninguém. Rommel trabalhou febrilmente. Instalou 6 milhões de minas. Construiu obstáculos nas praias. Inundou campos interiores. Treinou tropas. Mas sabia que não era suficiente. Precisava de mais divisões, mais tanques, mais autonomia. Hitler prometeu, nunca entregou. E então veio 6 de junho de 1944. Ironicamente, Rommel não estava na França. Havia ido à Alemanha buscar reforços pessoalmente e visitar sua esposa no aniversário dela. Quando o chamado chegou, eles desembarcaram. Ele estava a 800 quilômetros de distância. Viajou de carro freneticamente. Chegou ao quartel-general às 20:18 horas. A janela crítica havia passado. Nos 11 dias seguintes, Rommel tentou tudo. Lançou contra-ataques com as divisões que tinha. Moveu reforços à noite para evitar a aviação aliada. Consolidou defesas em torno de Caen, mas estava perdendo. Cada dia, mais aliados desembarcavam. Cada contra-ataque alemão era esmagado por artilharia naval e bombardeios aéreos. As divisões Panzer, que deveriam ser a reserva estratégica, estavam sendo consumidas em combates de desgaste. A 12ª SS Panzer perdeu metade dos seus tanques em uma semana. A Panzerlehr foi bombardeada até quase deixar de existir. Rommel relatava os números a Hitler. Precisamos de 200 tanques por semana para compensar perdas. Estamos recebendo 15. A resposta era sempre a mesma. Segure as posições. As novas armas virão. V1 destruirá Londres. Novas divisões estão sendo formadas. Rommel olhava os mapas. Via a realidade. Cada dia de resistência apenas aumentava as baixas alemãs sem mudar o resultado final. A decisão começou a se formar em sua mente. Decisão que seria traição. 15 de junho de 1944. Rommel soube que Hitler visitaria Margival, bunker fortificado no nordeste da França que nunca havia sido usado.
Era a primeira vez que o Führer visitava a frente ocidental desde 1940. Rommel viu a oportunidade. Preparou relatórios, compilou estatísticas, reuniu fotografias de cidades francesas destruídas. Tinha que fazer Hitler entender. A viagem até Margival foi através de uma França que estava morrendo. Estradas bombardeadas, pontes destruídas, colunas de refugiados. Rommel viu civis franceses nos escombros. Muitos eram crianças. Algo dentro dele mudou definitivamente naquela viagem. Não era mais sobre tática, era sobre o custo humano de uma guerra já perdida. 17 de junho, 09h30. A sala de conferências. Hitler chega de trem blindado, cercado por segurança massiva. Está pálido, com olheiras profundas, mão esquerda tremendo visivelmente. Mal dormiu desde o dia D. A sala cheira a concreto úmido. Von Rundstedt está presente, mas calado. Já desistiu de argumentar. Keitel anota tudo. Jodl observa. Rommel espalha mapas sobre a mesa. Começa sua apresentação. Situação tática. 10 divisões aliadas em terra, mais desembarcando. Superioridade aérea de 20-1. Situação logística. Não conseguimos mover reservas de dia. Perdemos 2.500 caminhões só na última semana para ataques aéreos. Situação de forças. 17 divisões alemãs, muitas sob-equipadas, contra um inimigo que cresce diariamente. Sua voz é profissional no início, mas todos podem sentir a tensão crescendo. Rommel não está apenas relatando números, está construindo um argumento. Quando chega às conclusões, para. Olha diretamente para Hitler. Mein Führer. A situação militar na França é insustentável. Silêncio na sala. Von Rundstedt levanta os olhos. Keitel para de escrever. Os aliados estabeleceram cabeça de praia que não podemos eliminar. Cada dia ganham força enquanto nós enfraquecemos. As forças que deveriam defender o Reich estão sendo destruídas em combates que não podem ser vencidos. Hitler o interrompe. Voz baixa, perigosa. Marechal Rommel, novas armas mudarão o equilíbrio. V1 está caindo sobre Londres. V2 virá em breve. Jatos Me-262 dominarão os céus. Rommel sacode a cabeça. Pela primeira vez em sua carreira, contradiz Hitler diretamente na frente de outros oficiais. As V1 são armas de terror, não armas militares. Não mudam a situação tática na França. Só os Me-262 existem em números insignificantes e não temos combustível para voá-los. Mein Führer, eu vi a destruição. Cidades francesas estão sendo reduzidas a escombros. Nossas próprias tropas estão morrendo aos milhares. A temperatura na sala cai. Hitler se levanta lentamente. Você está sugerindo que a Wehrmacht não pode vencer? Estou dizendo que não podemos vencer no Ocidente. A matemática é impossível. E então Rommel diz o impensável. As palavras que assinarão sua sentença de morte. Mein Führer, precisamos buscar um acordo político. A guerra no Ocidente deve terminar antes que a Alemanha seja completamente destruída. Explosão instantânea. Hitler bate na mesa, rosto vermelho. Acordo? Rendição? A Alemanha não negocia com seus inimigos. Lutaremos até a vitória ou até o último homem. Mas Rommel não recua. Ao contrário, pela primeira vez, responde no mesmo tom. Então será até o último homem, porque a vitória é impossível. Cada dia adicional desta guerra apenas aumenta a destruição da própria Alemanha. Keitel fica paralisado. Von Rundstedt olha para o chão. Ninguém fala com o Führer assim. Senhor, eu comandei na África. Vi o que superioridade material significa. Os aliados têm 10 vezes nossos recursos. Não é questão de vontade, é matemática. Você perdeu a vontade de vencer, Hitler grita. Está contaminado pelo derrotismo, está traindo a confiança do povo alemão. Eu estou tentando salvar o povo alemão. Rommel agora também grita batendo no mapa. Cada dia adicional significa mais cidades destruídas, mais soldados mortos, mais civis enterrados em escombros. Em nome de quê? De uma vitória que não virá? O confronto dura 35 minutos. Testemunhas depois descreveriam como o mais violento que já viram envolvendo Hitler. Rommel não está apenas discordando, está atacando.
Questiona as decisões estratégicas, a alocação de recursos, a própria condução da guerra. A Rússia devora nossas reservas. A Itália colapsou. Agora perdemos a França. E o senhor fala de vitória? Novas ofensivas mudarão tudo. Ardenas será reconquistada. Paris será defendida. Com que forças? As divisões existem apenas no papel. Os tanques não têm combustível. Os soldados são meninos de 16 anos e homens de 50. E então, Rommel cruza a linha final. A linha que não tem retorno. Mein Führer, o senhor está vivendo em fantasia. A realidade é que a Alemanha está perdendo esta guerra. E continuará perdendo. E cada dia adicional que lutarmos apenas aumenta o preço que nosso povo pagará na derrota inevitável. Silêncio absoluto. Rommel acabou de chamar Hitler de delusional, na frente de testemunhas. Acabou de declarar a guerra perdida. Acabou de sugerir rendição. Hitler o olha. Por um longo momento, ninguém respira. Então Hitler fala, voz gelada. Marechal Rommel, sua missão é lutar, não fazer política. Você defenderá cada metro da França. Não há alternativa. Está dispensado. Rommel junta seus mapas. Faz continência. Vira-se para sair. Na porta, para. Sem se virar, diz sua última frase. Mein Führer, a história julgará o que fazemos agora. E não será gentil. Sai. Os guardas fecham a porta atrás dele. Hitler fica em silêncio por 1 minuto inteiro. Então, baixo, mas todos ouvem. Rommel perdeu os nervos. Não é mais confiável. Keitel anota. A sentença foi pronunciada. Só faltava ser executada. 17 de junho, tarde. Rommel volta para seu quartel-general em La Roche-Guyon. Durante a viagem, sabe que cruzou o Rubicão, mas também sabe que tinha razão. Nos dias seguintes, continua tentando defender a Normandia, mas também faz algo mais. Começa a ter conversas secretas com oficiais que pensam como ele sobre a possibilidade de um armistício unilateral no Ocidente, sobre afastar Hitler do poder. Não é exatamente conspiração. Rommel nunca concordou com o assassinato, mas é traição pela definição de Hitler. 20 de julho de 1944. 3 dias depois, a bomba de Stauffenberg explode no quartel-general de Hitler, na Prússia Oriental. Hitler sobrevive. A caça às bruxas começa. Centenas de oficiais são presos, interrogados, torturados. Nomes são revelados, conexões mapeadas. O nome de Rommel aparece. Não como conspirador direto, ele não sabia do atentado, mas como alguém que discutiu remoção de Hitler do comando. Conspiração contra o Führer. O herói nacional mais popular da Alemanha está implicado. Hitler enfrenta dilema. Prender Rommel publicamente seria admitir que até seus marechais mais famosos o traíram. Seria desastre para a moral, mas deixá-lo vivo seria perigoso. Rommel sabe demais, tem prestígio demais, mas antes que Hitler possa decidir, algo resolve o problema. 17 de julho de 1944. Rommel está em seu carro de comando, voltando de inspeção ao fronte. Às 18 horas, aviões aliados atacam a estrada. Metralhadoras P-47 Thunderbolt. O motorista tenta evasiva. O carro sai da estrada, capota. Rommel é arremessado para fora, fratura o crânio, fica em coma. Por 3 semanas, fica entre a vida e a morte num hospital militar. Quando finalmente acorda, está parcialmente paralisado, cego de um olho. Sua carreira militar acabou. Reenviado para casa em Herrlingen para recuperação. Mas Hitler não esqueceu. Em setembro, interrogatórios da conspiração de julho revelam mais detalhes. Rommel discutiu armistício no Ocidente. Rommel considerou afastar Hitler. Suficiente. 7 de outubro de 1944. Hitler toma a decisão. Rommel deve morrer. Mas não publicamente. Não em tribunal. Muito embaraçoso. Será oferecida a escolha: suicídio silencioso ou julgamento público que destruirá sua família. 14 de outubro de 1944, 12h00. Herrlingen, Alemanha. 2 generais chegam à casa de Rommel. Trazem carta de Hitler. Rommel lê. Acusado de traição, conspiração, derrotismo. 2 opções: Tribunal Popular e execução pública de sua família ou veneno. Rommel tem 20 minutos para decidir.
Chama sua esposa Lucy, conta a verdade. Diz que não tem escolha. Eles matarão o filho Hans-Peter se ele resistir. Tem que proteger a família. Veste seu uniforme de marechal de campo pela última vez. Abraça a esposa. Beija o filho de 15 anos. Entra no carro com os dois generais. A 5 quilômetros da casa, o carro para numa estrada secundária. Os generais oferecem cápsula de cianeto. Rommel a pega. Olha pela janela para as colinas da Suábia. Pensa em quantas vezes disse a verdade e foi ignorado. Pensa em quantos soldados morreram desnecessariamente. Pensa que tinha razão em Mardival. Coloca a cápsula na boca. Morde. Em 15 segundos, está morto. 52 anos. O maior general de campo de batalha da Wehrmacht. Assassinado por ordem do homem que ele tentou salvar da loucura. A propaganda nazista anuncia: Marechal de campo Rommel morreu de complicações de ferimentos recebidos em combate. Funeral de Estado. Hitler envia coroa de flores. Lucy Rommel sabe a verdade, mas não pode falar ou morrerá também. Mas a pergunta permanece. E se Hitler tivesse ouvido em Margval? E se em 17 de junho de 1944, ao invés de gritar de volta, Hitler tivesse olhado para aqueles mapas que Rommel espalhou sobre a mesa? E se tivesse visto os números reais? 10 para 1, 20 para 1. E se tivesse reconhecido que Rommel, o homem que conquistou a França em 1940, talvez soubesse do que estava falando? Entre 17 de junho e 8 de maio de 1945, 326 dias, aproximadamente 2 milhões de soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados no Ocidente. Centenas de milhares de civis franceses, belgas, holandeses, alemães morreram. Cidades inteiras foram transformadas em cinzas. A Alemanha ia ser ocupada de qualquer forma, ia perder a guerra de qualquer forma. Mas 326 dias de destruição adicional foram completamente, absolutamente desnecessários. Se o armistício tivesse sido negociado em junho de 1944, milhões de pessoas que morreram entre junho de 1944 e maio de 1945 estariam vivas. Não para vencer a guerra estava perdida. Mas para ver suas famílias, para reconstruir, para viver. Esse é o custo real da recusa de Hitler. Não foi ego, não foi reputação histórica. Foi medido em vidas, em sofrimento, em destruição sem propósito. E tudo porque um sistema havia sido construído onde verdade era tratada como traição. O confronto entre Rommel e Hitler não foi apenas discussão entre comandante e subordinado, foi a colisão final entre realidade e ideologia. Rommel representava profissionalismo militar, avaliação honesta da situação, decisões baseadas em fatos, primazia da preservação das forças sobre simbolismo. Hitler representava totalitarismo absoluto, realidade subordinada à vontade, impossibilidade de admitir erro, propaganda substituindo estratégia. Durante os primeiros anos, quando os sucessos vinham rápido, essa tensão era gerenciável. Mas à medida que a situação deteriorava, incompatibilidade tornou-se terminal. O confronto demonstrou algo aterrorizante: impossibilidade de influenciar Hitler através de razão nos estágios finais. Rommel tentou tudo. Dados, mapas, análises, apelos à preservação da Alemanha. Nada penetrou. A bolha de delírio era impermeável a evidências. Mesmo o marechal mais popular com os argumentos mais fundamentados não podia alterar decisões baseadas em ideologia. E há paralelo direto com Guderian. Em março de 1945, Guderian gritou verdade sobre o leste. Em junho de 1944, Rommel gritou verdade sobre o oeste. Ambos usaram franqueza brutal. Ambos apelaram à razão. Ambos falharam. Guderian foi demitido. Rommel foi assassinado. A história de Rommel oferece lições que transcendem guerra. Primeiro, sistemas que punem verdade inevitavelmente perdem contato com realidade. Quando oficiais sabem que relatar más notícias resulta em morte, eles param de relatar. Informação só flui para cima quando é positiva. Cria-se bolha no topo. Segundo, culto à personalidade elimina mecanismos de correção. Hitler não era deus da guerra. Era cabo da Primeira Guerra que se cercou de Sin-Men. Rommel tinha 23 anos de experiência de comando, vitórias em 2 continentes.
compreensão profunda de guerra moderna, mas não tinha autoridade para implementar a solução óbvia, porque um homem havia decidido diferentemente. Terceiro, coragem moral tem custo. Rommel sabia o risco. Tinha visto o que acontecia com generais que discordavam, mas em Margival escolheu verdade sobre segurança. Custou sua vida, mas ele tentou. O silêncio dos que sabiam. Mas há outra questão que assombra essa história. Onde estavam os outros? Von Rundstedt estava naquela sala. Sabia que Rommel tinha razão. Ficou calado. Keitel estava lá, Jodl estava lá. Dezenas de outros marechais e generais sabiam que a guerra estava perdida, mas ficaram em silêncio. Por medo, por ambição, por lealdade mal colocada. E esse silêncio teve custo. Quando sistemas recompensam conformidade e punem honestidade, pessoas boas escolhem silêncio. E silêncio permite que loucura continue até o fim amargo. Rommel não foi santo. Serviu o regime nazista entusiasticamente nos anos de vitória. Suas conquistas militares facilitaram a agressão alemã. Aceitou promoções, condecorações, prestígio. Mas em junho de 1944, quando muitos já sabiam, mas calavam, ele falou. Confrontou o poder com verdade, sabendo consequências. Exigiu racionalidade num sistema que havia abandonado razão. Não mudou nada. A guerra continuou. Mas ele tentou. E pagou o preço máximo. Conclusão. 80 anos depois, não há placas marcando aquela sala em Margival. O bunker existe, mas está abandonado, parcialmente desmoronado. Não há memoriais a Rommel exigindo paz. A história oficial nazista o pintou como herói que morreu de ferimentos de guerra. Mas nos arquivos, nas transcrições de interrogatórios, nas memórias dos poucos que sobreviveram e ousaram contar, aquele momento permanece. Um soldado profissional que escolheu verdade sobre conveniência, que arriscou tudo para dizer o óbvio. A guerra estava perdida e cada dia adicional era crime contra a humanidade. A pergunta que nos assombra não é se Rommel estava certo. A história resolveu isso em 11 meses. A pergunta é, por que sistemas são construídos onde verdades óbvias não podem ser ditas? Por que estruturas punem racionalidade e recompensam delírio? E quantas vidas essas dinâmicas custam? Em 17 de junho de 1944, num bunker na França, verdade e delírio se encontraram cara a cara. A verdade tinha dados, experiência, lógica militar sólida. O delírio tinha poder absoluto. E em sistemas assim, poder sempre vence, até que a realidade implacável e inevitável cobra seu preço. 11 meses depois daquele confronto, Hitler estava morto no bunker em Berlim. A Alemanha estava em ruínas. Milhões haviam morrido desnecessariamente. E nas colinas da Suábia, Rommel já estava 4 meses em sua tumba, executado por dizer a verdade. A câmera se afasta. Margival está vazio. Herrlingen está silenciosa. Mas a lição permanece, gravada em sangue e cinzas. Em qualquer sistema, em qualquer época, quando a verdade se torna traição, a catástrofe é inevitável. E a coragem de falar a verdade, mesmo sabendo o custo, é a única defesa que a humanidade tem contra a loucura do poder absoluto. Rommel falou. Pagou com a vida. Mas seu grito em Margival ecoa através das décadas, testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade pode ser dita, ainda que seja em vão,